Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Vocês perceberam que eu fiquei meio perdido aqui, porque eu estou virando para um lado, para o outro, para tentar acionar a gravação, e eu percebi que o mouse fugiu de um lado para o outro, mas enfim. Eu queria agradecer a participação de vocês, queria lembrar que é muito importante a gente compartilhar essa transmissão para ela alcançar o maior número de pessoas possível. Eu gostaria de lembrar você que está assistindo aí pelo Facebook que essa transmissão acontece com melhor qualidade no YouTube. O link para você chegar a essa transmissão está logo aí na descrição do vídeo que você está assistindo. Então, se você estiver assistindo aí no canal do Estopa, na página Leonardo Estopa, no Dilma Resistente, enfim, qualquer outra página que você estiver assistindo que não seja o canal oficial Leonardo Estopa, a qualidade está um pouco inferior à transmissão do canal oficial, e os comentários que eu trago aqui normalmente todas as noites são os comentários dessa página que está aqui, ó, que é o youtube.com/Leonardo Estopa, tudo junto. O endereço da transmissão é youtube.com/Leonardo Estopa/live. A gente escreve live, lógico. Muito obrigado para vocês que já estão aqui no YouTube. Lembrando que é possível também você compartilhar essa transmissão no WhatsApp, no Twitter, enfim, em todas as redes sociais, para a gente conseguir levar a mensagem para o maior número de pessoas possível. Eu vou começar trazendo aqui, como eu faço todas as noites, né, pessoal? Trazendo aqui os primeiros comentários da noite. Eu já trago aqui o comentário que é da Cláudia Cristina Ateia. Por favor, reveja as suas palavras de ontem, decepcionada. Hoje você já deve ter voltado à realidade. Olha, Cláudia Cristina, fica difícil eu saber sobre o que você está falando, porque ontem eu falei de religião e está escrito aí que você é ateia. Mas ontem eu falei também uma coisa que realmente incomoda muita gente, que é a possibilidade do Bolsonaro até trair as elites em nome de fazer um governo para a população brasileira. Então são duas coisas realmente controversas que eu falei, né? Divide opinião, lógico, tanto a ideia do Bolsonaro trair as elites, quanto a ideia aí. Tem pessoas que acham que não combina muito bem uma pessoa ser ao mesmo tempo de esquerda e ser cristão. Isso porque as igrejas evangélicas se posicionaram contra a soberania nacional. Mas, gente, é muito importante vocês entenderem que o fato de grandes igrejas evangélicas terem se posicionado contra os interesses nacionais, o fato de igrejas que se dizem evangélicas terem feito a campanha do Bolsonaro de uma forma bem suja, de terem, de certa forma, tomado o monopólio da opinião pública dos seus fiéis e está usando o fiel aí como uma espécie de jegue para fazer tudo que eles querem, não significa que o ensinamento que Cristo deixou esteja errado. Muito pelo contrário. Essas igrejas, para que elas consigam doutrinar as pessoas, o que elas fazem é exatamente o seu ensinamento que foi deixado. E uma coisa muito interessante, Cláudia Cristina, se você estiver falando a respeito disso, é que você não precisa nem acreditar em Deus e nem acreditar em Cristo para você admitir que se a humanidade seguir o Evangelho, a gente vai ter aí, digamos que a humanidade mais perfeita do mundo. A pessoa precisa entender que o evangélico não tem nada a ver com o que os pastores falam nessas igrejas. Esses pastores falam aquilo que eles querem a respeito do evangelho para servir para eles. Se vocês buscarem diretamente na Bíblia o que foi deixado no evangelho, vocês vão ver que ali tem uma instrução para que a humanidade viva em paz, em prosperidade, com respeito mútuo, enfim. Na Bíblia está a crítica a essas igrejas falsas que a gente tem hoje. Na Bíblia tem a crítica ao próprio Jair Bolsonaro e essa ideologia de morte, essa ideologia aí de meritocracia, uma ideologia contra os mais pobres. Tudo isso você encontra na Bíblia se você dedicar um tempo para ler a Bíblia. Jamais você encontrará isso nas bocas de um pastor, porque obviamente o que um pastor quer não é que você aprenda, obviamente que não são todos os pastores, tá, gente? Eu respeito aqui aos pastores que não estão fazendo doutrinação ideológica, que estão pregando aquilo que eles acreditam a respeito da Bíblia. Mas normalmente o que esses pastores doutrinadores fazem não é pregar o que está na Bíblia, usar a Bíblia para fundamentar aquilo que eles já querem. Então, muito obrigado, Cláudia Cristina Ateia. E falando também a respeito do outro assunto que foi polêmico, que o que eu trouxe para vocês não foi necessariamente a ideia de que o Bolsonaro seria um menino bom e faria agora uma coisa maravilhosa para a sociedade. Não, o que eu trouxe para vocês é o fato de que se o Bolsonaro utilizar
digamos que um pouquinho de cognição nesse momento, ele vai perceber que ele tem dois caminhos. Um caminho é ele continuar servindo as elites e ser o próximo Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha serviu as elites e agora foi simplesmente rejeitado e jogado fora. Ou, de repente, ele pode perceber que ele vai ser só um fantoche nessa brincadeira e trair as elites e ir para o lado do povo. Ele deu, assim, o governo Bolsonaro, né, o governo de transição nos últimos dias, deu alguns indicativos de que ele faria isso, até porque bateu de frente aí com as decisões do Paulo Guedes, e o Paulo Guedes criticou o Bolsonaro publicamente. A gente teve também eventos como ele recuando a respeito de servir Israel, mudando a embaixada brasileira para Israel. A gente teve o depoimento também do general Heleno falando que não vai ter intervenção na Venezuela. Tudo isso são dívidas de campanha do Bolsonaro. Se o Bolsonaro volta atrás a respeito disso, a coisa começa a pegar. E o Bolsonaro agora já começa a recuar na ideia de privatizar tudo. Enfim, são esses pontos aí que gera uma certa expectativa, e essa expectativa, Cláudia, vem exatamente da gente querer o bem. Eu vou falar com vocês com toda a sinceridade, eu quero um Brasil melhor para mim e para vocês. Eu não quero um Brasil apodrecendo para a gente ter, através do apodrecimento do Brasil, condições de criticar o governo Bolsonaro. Eu prefiro muito mais que o Bolsonaro governe para a sociedade. Obviamente, eu estou aqui admitindo que a gente vive uma situação bem complexa e isso pode acontecer, como provavelmente pode não acontecer, mas se acontecer, eu vou preferir uma circunstância em que ele esteja governando para a sociedade, fazendo uma coisa boa para os brasileiros, do que uma situação aí em que o Bolsonaro triture o Brasil, né, ferre a vida de todo mundo. Eleito ele foi. Que ele vai ser presidente, ele vai. O detalhe é o seguinte, para quem que ele vai governar? Melhor que ele governe para o povo brasileiro do que para quem financiou a campanha dele. É lógico que isso é uma coisa que a gente precisa admitir que não é tão fácil assim. O Bolsonaro não vai trair as elites e vai ficar por isso mesmo. Ele tem que dosar as atitudes dele, porque se ele for trair as elites em nome da sociedade brasileira, ele vai sofrer grande represália, e isso torna bem difícil a possibilidade dele fazer uma coisa dessa. Mas o que eu estou trazendo aqui são não ideias de que ele tenha virado um menino bom, mas a ideia de que se ele fizer esse tipo de coisa, vai ser melhor para ele. Ele vai ter mais popularidade e consegue ficar um tempo mais no poder. A cúpula do PT teve seus erros, Ciro também, mas agora não é hora para rancores. Temos que reforçar Ciro, Haddad, Requião a se unir em uma frente de combate contra o novo regime. Clicério de Almeida. Muito obrigado, Clicério de Almeida, pela participação. Queria agradecer vocês. Acabamos de chegar aqui, passando de 1000 pessoas assistindo aqui em tempo real. Eu queria lembrar vocês, pessoal, que é muito importante a participação de vocês, compartilhando aí no WhatsApp, no Twitter, as pessoas que estão chegando aí no Facebook. Se você estiver notando que os comentários estão embaçados, isso é porque realmente no Facebook eu estou transmitindo com menor qualidade, mas nas descrições desse vídeo você consegue encontrar aí como chegar nessa transmissão aqui. Então eu gostaria de te convidar para vir com a gente por aqui. Deixa eu ver se eu consigo entender o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo colocar o contador aqui, mas enquanto eu acho e não acho o contador, eu queria te convidar também para compartilhar o link dessa transmissão aí no WhatsApp, no Twitter, enfim, dá uma força aí compartilhando para a gente alcançar o maior número de pessoas possível. Deixa eu ver, agora eu acho que eu consigo. Não é o 1 também. Eu estou tentando mudar aqui o número do monitor para com isso tentar colocar funcionando, mas realmente a coisa não está dando certo, não. Bom, não vou continuar brigando com isso aqui, não. Vamos continuar. Deixa eu trazer mais comentários. Leandro Meron manda um boa noite. Léo, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, todo mundo. Clicério manda um boa noite. Grande Léo, sou de Cabo Frio. Rafa Martins, abração para o pessoal de Cabo Frio. O colega, eu vi que passou aí um comentário a respeito da primeira derrota do Bolsonaro antes mesmo de chegar ao poder, que é o Senado, que está cagando e andando para o que o Bolsonaro pensa.
e deu o aumento para o STF. Não pensem vocês que trata-se aí de um aumento para o STF. Não é isso não, tá, gente? O aumento é para eles, porque dentro do Brasil existe uma grande quantidade de pessoas que ganham aquilo que chama teto constitucional. E essas pessoas que ganham o teto constitucional, elas têm um salário indexado exatamente por isso, indexado pelo salário dos ministros do STF. Então, no momento em que no momento que a gente tem o aumento do salário, no momento que a gente tem esse aumento de, agora eu estou conseguindo colocar lá em cima, no momento que a gente tem esse aumento do salário aí do STF, o que a gente está tendo, na verdade, é o aumento do salário de todos os servidores públicos, todos, absolutamente todos os servidores públicos que ganham aí o teto constitucional, que é baseado no salário do ministro do STF. Então, no momento que um senador trabalha aí pelo aumento do salário do STF, ele está aumentando o salário de muita gente, isso causa, obviamente, um prejuízo muito grande para a sociedade brasileira, não porque ministros do STF não mereçam ganhar um salário maior, eu nem vou entrar nesse mérito, né? Tem pessoas que acham que porque são pessoas qualificadas e exatamente para que eles não sejam comprados, eles precisam ganhar um salário grande. A gente sabe que o salário de um ministro do STF não é o café do ministro do STF. Ele tem empresas, obviamente, tem vários negócios. Gilmar Mendes tem negócios aí de educação, vende livros, e assim todos os ministros, né, ganham muita grana. Eles estão lá não pelo salário, pelo poder. O grande problema é que no momento em que o governo aumenta o salário do ministro do STF, o orçamento público, em termos aí de folha de pagamento, ele modifica completamente, pessoal. Isso porque imaginem vocês que vários cargos no Brasil são indexados aos salários dos ministros do STF. E à medida em que uma turma ganha aumento, a outra turma também reclama aumento. Isso é um problema muito sério. No momento em que os ministros do STF, eles conseguem pressionar para receber esse aumentinho aí que eles conseguiram, né, que para eles isso é uma balela, é muito dinheiro para a gente. No momento que eles conseguem fazer a pressão para ganhar isso, eles não estão fazendo uma pressão só por eles estão fazendo uma pressão por uma quantidade muito grande aí de outros profissionais que acabam ganhando junto com o aumento do STF. Para a gente, o que significa isso? Olha, para o brasileiro significa que o governo vai ter que gastar mais com folha de pagamento, aí já começam as coisas óbvias, né? Que começa a faltar dinheiro no caixa para investir em outras coisas. Por exemplo, olha, aumenta o salário dos funcionários de alto nível do governo federal e com isso a gente tem a necessidade do governo gastar mais com esses salários. Numa condição normal, gastar mais com esses salários não é o grande problema que a gente vive, não, porque, olha, tudo bem, gasta um pouquinho mais com esses salários, deixa esses ministros aí felizes, quem sabe eles percam o tempo aí de ler a Constituição, não é só isso, não. O grande problema é que no momento que esses ministros aí, no momento que eles começam a ganhar esses super salários, a gente tem um outro problema, além de muitas pessoas ganharem esses super salários, a gente não está tendo dinheiro. A Operação Lava Jato, é muito importante que a gente deixe bem claro que isso é culpa da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato triturou digamos que a Operação Lava Jato triturou a capacidade de arrecadação do Brasil. Como? A Operação Lava Jato, no momento em que ela fez aí essas vezes aí de perseguição política, ela conseguiu destruir várias indústrias, ela destruiu vários empregos, ela conseguiu aí colocar o Brasil numa crise sem precedentes. Como o Brasil está vivendo hoje numa crise sem precedentes, a gente precisa admitir que a arrecadação do Brasil está pequena. Como a arrecadação pequena, a gente tem um problema seríssimo. O Brasil não tem dinheiro para pagar esse aumento aí, né, do funcionalismo público. Como o Brasil não tem dinheiro para pagar muitos aumentos no funcionalismo público, ele começa a lançar mão de um recurso bizarro que é imprimir dinheiro. Então, quanto mais o Brasil vai acumulando débito, mais ele vai complicando ainda mais a sua situação. Mas isso faz parte, né? Afinal de contas, em nome de uma retórica aí de acabar com a corrupção, o brasileiro até gostou muito dessa ideia aí da Operação Lava Jato triturar os empregos no Brasil. Muito obrigado, pessoal. 1.400 pessoas assistindo aqui no YouTube. Eu queria agradecer vocês que estão chegando por aí no Facebook, pedir vocês para compartilharem no Facebook, mas depois virem participar com a gente aqui no YouTube. É muito importante a gente aumentar o alcance aqui no YouTube para a gente conseguir levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível.
Ó, o Salles, deixa eu trazer aqui de volta aqui para os comentários. Salles Silva, Ciro é direita, ex-PDS do Sarney. Arena, que apoiou o regime militar. Ciências Humanas TV. Olha, eu particularmente, eu me alinho muito com a ideologia do Ciro, mas a gente precisa admitir que o Ciro, no momento em que ele se omitiu, ele automaticamente acaba aí apoiando, né, ainda que indiretamente, apoiando a entrada do Bolsonaro no poder, né? Então, um pouquinho da culpa do Bolsonaro ser presidente hoje, a gente tem, claro, que levar em conta um pouquinho também da crítica do próprio Ciro, né? O Ciro faz uma crítica ao PT, que ele acha que o PT deveria ter... o Ciro acha que deveria ter apoiado ele, o Ciro Gomes. Já agora, a gente precisa admitir que tem um outro problema, que é um problema sério, né? A omissão do Ciro Gomes acabou ajudando o Bolsonaro a chegar no poder, e isso é uma coisa que pode ser que ele não seja perdoado nunca. A gente tem uma situação aí bem complicada. Deixa eu agradecer aqui, Ciências Humanas TV. Amigo Léo Estopa, como pode pessoas ainda acreditar em doutrinação marxista se a maioria do ensino médio que terminam o mesmo são analfabetos funcionais, pelo menos a maioria dos nossos estudantes? Eu fico impressionado como que as pessoas discutem Marx como se Marx fosse hoje uma realidade aplicável, né? Porque, olha... Quando a gente estuda filosofia, e o Marx, além de sociólogo, ele é filósofo, a gente precisa admitir que Marx tem uma importância muito grande para a evolução da sociologia e da filosofia, mas eu fico impressionado que o eleitor do Bolsonaro consegue acreditar em doutrinação marxista. Isso significa, então, que o fato da gente estudar Platão, por exemplo, Aristóteles, que trouxe aí o conceito de que o mundo era todo formado por 4 elementos. Será que faz sentido a gente ficar hoje... criticando Aristóteles? Ele estava falando isso no espaço temporal dele. Olha, Newton trouxe a teoria aí da aceleração da gravidade. Depois, logo na frente, o Einstein provou que a teoria de Newton podia ser aperfeiçoada. As coisas vão mudando. Eu fico impressionado como que é possível alienar um eleitor do Bolsonaro falando que existe hoje pessoas que estão tentando implementar o marxismo em pleno 2018. É uma coisa um pouco incoerente, né? Mas se a gente levar em conta que são pessoas que acreditam na teoria da Terra plana, obviamente a gente entende de onde que vem essa questão aí do cara acreditar aí em doutrinação marxista nas escolas. Muito obrigado pelas participações, pessoal. Ana Azor manda um superchat. Lembrando que o superchat é muito importante para o crescimento dos canais, é por isso que eu peço para vocês, quem puder ajudar com superchat, quem puder ajudar também com depósito, tem aí as contas nas descrições do vídeo, mas é lógico, isso é quem puder, e eu agradeço de coração quem puder, mas quem não puder não pode, pronto. Então vocês podem ajudar também da mesma forma, compartilhando para a gente aumentar o alcance e convidando pessoas para se inscreverem. Deixa eu só ler esse aqui antes que ele foge, Ana, que esse aqui vai embora mais rápido. Compartilha aqui, reunião. Deu um show no Congresso hoje, tirou uma onda com o Moro e falou verdades que aconteceu no Brasil. Link, tem um link aqui no compartilha aqui, de uma reunião. Não sei o que é que o compartilha aqui trouxe não, porque eu não cliquei no link. Ana Zor traz pra gente, esta é a última contribuição que faço. Bolsonaro, o fascista desinstruído, foi eleito através de mentiras. Sim, o Bolsolão, kit gay, 3 anos aqui falando que o kit gay era a maior mentira do Bolsonaro, que tinha feito ele ficar conhecido. Inclusive, Ana Zor, eu não sei se você já viu contando a minha história de como que foi o momento que eu conheci o Bolsonaro. Eu estava estudando, já matriculado em Ciências Políticas e Economia na Inglaterra, curso que graças ao plano de financiamento estudantil inglês eu pude realizar. E no momento que eu estava fazendo esse curso, o bicho começou a pegar no Brasil a respeito de política, essa coisa. A Dilma já tinha sido eleita. Eu falei, olha, o que esse pessoal está fazendo? Afinal de contas, resultado das urnas a gente não discute, a gente acata, né? E o pau quebrando, eles tentando o impeachment. Aí, dentre várias pessoas que estavam fazendo oba-oba, a Jennifer me mostrando, que eu estava estudando tanto que eu não via o que estava acontecendo. Então, a Jennifer me mostrando vários eventos na internet, ela me mostrou Bolsonaro. O primeiro vídeo que eu vi sobre o Bolsonaro, Ana, foi um vídeo dele com a filha dele, que me parece que na época tinha 6 anos de idade, eu não sei. E ele falando, mostrando aquela cartilha que nunca fez parte do kit gay, são coisas
que a gente precisa prestar atenção em como que o fake news foi criado, uma cartilha que nunca fez parte do kit gay, e ele falando com a filha dele de 6 anos que o kit gay seria implementado nas escolas. E aí eu fiquei revoltado, sinceramente, naquele momento eu fiquei muito bravo, eu ainda pedi a Jennifer e falei, olha, fala com esse cara aí, né? Porque eu pensei, como assim você vai pegar e vai colocar uma cartilha e um kit gay para uma criança de 6 anos, né? Não sendo moralista, mas é um desperdício de dinheiro público, porque as crianças nem estão na idade de falar sobre esses assuntos. Para vocês terem uma ideia, eu fiz o meu treinamento de engenheiro de inspeção na ilha de Jersey, que é ao mesmo tempo muito famosa, porque é de onde vem a vaca Jersey, mas também é um local muito interessante para os brasileiros, porque é onde Maluf guarda o seu dinheiro. Mas enfim, eu fazendo um trabalho de inspeção numa escola pública de Jersey, eu vi que lá os banheiros são para meninas e meninos. Eu pensei, nossa, como é que são as coisas, né? No Brasil, o pessoal brigando por causa disso, e aqui é primeiro mundo, local completamente evoluído, a coisa não é desse jeito. Eu não estou defendendo que deva ser assim no Brasil, eu acho que o povo brasileiro talvez não tenha educação para chegar a tanto, mas como é que é diferente, né? O povo brasileiro paga pau para gringo, lá nas gringas acontecem exatamente as coisas que eles criticam no Brasil. Mas voltando para o Bolsonaro, que é muito importante, eu fiquei tão revoltado em ver aquela coisa, aquele drama que ele fez, e exatamente por essa revolta minha que eu percebi um potencial muito grande do Bolsonaro para conquistar as pessoas. Então eu falei a seguinte coisa com a Jennifer, olha, manda uma mensagem para esse cara, que eu já trabalhei com campanha política, sou editor de vídeo, vou trabalhar para ele de graça, de tanta raiva que eu fiquei da questão do kit gay. Então o que eu fiz na mesma hora, Ana? Eu comecei procurar material na internet a respeito do kit gay, que eu ia fazer um documentário contra o kit gay e mandar para o Bolsonaro usar o documentário contra o kit gay. Que eu pensei, se eu publicar, ninguém vai ver. Se o Bolsonaro publicar, ele vai ver. Foi aí que eu descobri que o Bolsonaro é uma grande mentira. E aí que eu vi o risco do Bolsonaro. Porque, olha, na hora que eu procurei o material do kit gay, eu percebi que, olha, aquela cartilha que ele mostrava não fazia parte do kit gay. Segundo, o kit gay, na sua descrição, tá lá bem claro que não é para crianças, é para adolescentes. E outra coisa que ele falava com a criança dele do lado, eu não quero que a minha filha seja obrigada a ter doutrinação aí de kit gay nas escolas. E uma coisa que estava bem claro no projeto do kit gay, que ele poderia ser implementado somente se os pais aprovassem, porque o kit gay exigia um projeto político-pedagógico. Eu cheguei a mostrar o livro, eu cheguei a fazer vídeos mostrando para as pessoas que o kit gay era uma grande mentira, que estava fazendo surgir aí um Bolsonaro, e durante 3 anos eu fui ignorado a respeito do kit gay. Quando foi depois das eleições, saiu uma pesquisa falando que 84% do eleitor do Bolsonaro acredita no kit gay, e me parece que saiu outra pesquisa falando que não sei se é 60 e poucos por cento do eleitorado do Bolsonaro provavelmente votou por causa do kit gay. Então, eu te falo com toda sinceridade, o Bolsonaro é, sem dúvidas, uma pessoa extremamente desinstruída, como você fala, e foi eleito através de mentiras. E você, filho de militar, torcendo para esse pilantra. Não, eu não sou filho de militar, para começar. Eu sou neto de militar, meu pai era contabilista. E eu, como neto de militar e sobrinho de militares, eu sempre critiquei o Bolsonaro, mas não por ele ser militar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá, Ana? O fato do Bolsonaro ser militar é só uma peculiaridade. Inclusive, ele foi expulso da instituição militar. O fato dele ser militar simplesmente serviu para ele se aproveitar disso para conseguir o apoio dos militares, inclusive com mentiras, porque durante a campanha ele propôs para os Estados Unidos, obviamente, que invadiria a Venezuela. E no momento que ele fez uma proposta dessa, ele estava propondo matar os militares que ele protegia, entre aspas. Logo na sequência, me chega o próprio Bolsonaro e propõe liberação. Não, já estava liberando armas. Como é que um cara pode ser ao mesmo tempo representante das polícias e pedir liberação de armas? Se você arma a população, você coloca a polícia mais vulnerável. Então, é só mentira. Sempre foi mentira. Eu nunca, absolutamente nunca, eu fiz nenhum tipo de defesa ao Bolsonaro. Aí você pergunta, qual o objetivo disso? Medo do exílio? Decepção? Sim, não. O objetivo, Ana, não é medo do exílio. A primeira coisa que você e qualquer pessoa que está assistindo aqui precisa entender é que eu e nenhum de nós vai ter o poder de tirar um presidente eleito. Quem tem poder de fazer isso é só o poder financeiro. E ele está do lado do poder financeiro. É muito fácil tirar a Dilma, porque a Dilma estava contra o poder financeiro a favor do povo. Tirar o Bolsonaro é uma coisa praticamente impossível. Mas olha a informação que você trouxe. Ele é um desinstruído.
Tem muitas idiotices que o Bolsonaro propôs, talvez sem saber a repercussão dessas idiotices. Para você ter uma ideia, Bolsonaro fez proposta de mudar a embaixada brasileira para Jerusalém e automaticamente ele bateu de frente com todos os muçulmanos ao redor do mundo. O Brasil começou a ser boicotado para todo lado e começou a ter um movimento para todas as empresas e países árabes simplesmente encerrarem negócios com o Brasil. Rapidinho ele percebeu que ele estava fazendo bobeira. Então, o que é o ponto que eu gostaria que você entendesse? Eu não tenho medo do exílio e não imagino que o Bolsonaro vai deixar de exilar pessoas importantes para falar com uma pessoa que tem um pequeno alcance na internet. Mas uma coisa eu te falo com toda sinceridade, eu tenho medo do que o Bolsonaro pode fazer com a economia brasileira e eu tenho muito medo do que ele pode fazer com os mais pobres, os mais vulneráveis, que são as pessoas que dependem de uma saúde pública para não morrerem de fome, que dependem de uma educação pública para terem transformação social, são pessoas que dependem também de coisas simples aí como um Bolsa Família. Eu falo com você com toda sinceridade que o Bolsonaro, ele está se adequando. O Bolsonaro ainda, nesse momento, ele não sabe, ele nem tem noção do que ele vai fazer. E se tiver condições de um trabalho da imprensa conduzir o Bolsonaro para o lado dos brasileiros, e eu me incluo nessa imprensa, mesmo sabendo que ele pode não me escutar, mas se essa ideia pegar na imprensa brasileira, ele pode escutar a imprensa brasileira, eu imagino que por conveniência, igual você falou aí, ele é obviamente um cara conveniente. Por conveniência, ele poderia abandonar as elites, como por exemplo uma ideia de invadir a Venezuela, abandonar uma ideia de bater de frente com os países árabes, abandonar a ideia de acabar com os direitos trabalhistas, abandonar todas essas ideias bizarras que ele prometeu para os seus financiadores de campanha e abraçar a população. Então, não é necessariamente falando isso para iludir as pessoas que se ele não fizer isso, obviamente vai dar na mesma. O que eu faço com toda sinceridade é refletir se o Bolsonaro percebesse que ele teria um apoio popular muito maior se ele trabalhasse para o povo, o Bolsonaro poderia fazer menos dano ou até fazer alguma coisa boa para nós. Não estou falando que isso vai acontecer, nem estou defendendo. Meu trabalho aqui é muito pelo contrário. É criticar o Bolsonaro principalmente porque o Bolsonaro foi eleito por mentiras, ele não usou a verdade, mas jamais, sob hipótese alguma, criticar a decisão soberana do povo brasileiro, mesmo que tenha sido influenciada por fake news. Então, digamos que o povo brasileiro depositou os votos nas urnas, parte desse povo se omitiu, e se eu começar a entrar nessa onda aqui de usar teorias para criticar o resultado das urnas, eu vou, com toda sinceridade, me assemelhar a Aécio Neves. Eu não quero isso. Então, uma coisa que eu te falo, sob hipótese alguma, eu comemoraria ou concordaria, né? Concordar não é direito meu, democracia você não discute, você concorda, mas sob hipótese alguma eu faria uma defesa das propostas do Bolsonaro. Eu vou criticar até o último momento da minha vida essas propostas loucas como guerra contra a Venezuela, invadir, colocar a embaixada em Jerusalém, acabar com férias, acabar com 13º, sob hipótese alguma eu vou achar que são coisas interessantes o Bolsonaro fazer isso, mas também sob hipótese alguma eu posso contestar o fato dele ter sido eleito. Se o cara foi eleito, ele vai governar e eu falar mal dele não vai tirar ele da presidência, muito pelo contrário. O computador travou, voltou tudo do início, mas eu consegui manter a transmissão. E o que eu estava comentando com vocês naquele momento era que eu, particularmente, não defendo nenhuma atitude do Bolsonaro que seja contra a sociedade brasileira, sob hipótese alguma. O detalhe agora é que a gente precisa admitir que o Bolsonaro está eleito e que não vai, assim, mudar muita coisa a gente ficar criticando. Agora, eu também não acho que seja interessante e nem inteligente a gente criticar coisas que não sejam bizarras. Por exemplo, eu fiz uma crítica muito grande ao fato do Bolsonaro estar batendo de frente aí com toda a comunidade árabe no momento em que ele entra nessa piração louca dele aí de, digamos que, o Bolsonaro, de uma hora para outra, decide que vai mudar a embaixada para Jerusalém. Isso tem um preço muito grande. Isso significa bater de frente com toda a comunidade árabe ao redor do mundo. Aí, né, a comunidade muçulmana, vamos dizer assim, não só árabes, né, porque lá é uma terra santa dos muçulmanos. Aí, de uma hora para outra, me volta o Bolsonaro e fala que não vai fazer isso não. Mas espera aí, se eu critiquei o fato dele ter essa ideia bizarra, eu tenho que, obviamente,
manter a coerência e falar que faz sentido ele ter voltado atrás. Assim como eu critiquei o Temer durante todo o governo, né, que obviamente o governo Temer nunca foi um governo legítimo, então eu critiquei a legitimidade, critiquei as medidas que não foram prometidas nas urnas, né? O Temer assumiu o poder e governou de uma forma extremamente contrária àquilo que a chapa do próprio Temer prometeu nas urnas. No momento em que o Temer chegou e fez uma promessa aí de começar aí um projeto para investir em usinas termonucleares, eu fiz um elogio ao Temer. Eu falei, olha, Temer, você está prometendo uma coisa que você não vai fazer, que você não vai durar na presidência esse tempo todo. Mas vamos cair na real, que o que você está falando é coerente, o Brasil precisa de energia. Então a gente precisa ser coerente nesse sentido, sabe? A gente precisa... ao mesmo tempo criticar uma atitude bizarra, né? Porque durante o tempo da campanha, a coisa, obviamente, era eu não confio no Bolsonaro até hoje, então o meu trabalho foi no sentido de apenas criticar, porque eu nunca confiei no Bolsonaro, trabalhei pela eleição do campo progressista até o último momento, mas nesse momento a eleição está definida, o Bolsonaro está eleito, não adianta a gente fazer campanha contra o Bolsonaro. O que a gente tem que fazer nesse momento é um trabalho aí de conscientização, até para que o próprio governo do Bolsonaro receba a crítica social a respeito das coisas que ele está propondo. Se a gente faz uma crítica no momento em que o Bolsonaro fala que vai invadir a Venezuela e elogia quando ele desiste de invadir a Venezuela, ele pode perceber que através do movimento da sociedade, ele pode ter um feedback do que está acontecendo. Eu penso dessa forma. Eu não acho, obviamente, que o Bolsonaro seja um menino bom. Muito pelo contrário, eu acho que ele possa fazer uma quantidade menor de coisas ruins se a gente trabalhar de uma forma sincronizada para evitar que ele faça uma grande quantidade de coisas ruins. Deixa eu trazer para vocês aqui a página do Brasil 247. Brasil 247 tem o trabalho de televisão, que é a TV 247, tem também a página de notícias, que é a página Brasil 247. Quem não estiver conseguindo ler, é porque vocês estão assistindo no Facebook, a qualidade aí está um pouco reduzida, e eu gostaria de convidar vocês para virem assistir com a gente aqui no YouTube. Paulo Guedes quer entregar o Banco do Brasil ao Bank of America. O futuro ministro da Economia do governo de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, prepara um ataque mortal ao Banco do Brasil. Economista deve propor uma fusão do maior banco público do país com o Bank of America. Lógico que se ele faz uma coisa dessa, ele tira a soberania financeira do Brasil. Porque, olha, o Banco do Brasil ele tem condição de não apenas fazer empréstimos financeiros, e agora que eu percebi que eu não coloquei a notícia aqui, né? Deixa eu ligar, assim, reiniciou, muita coisa se perdeu. O Banco do Brasil ele tem um poder muito grande, não apenas de fazer um empréstimo financeiro, mas de reduzir o valor dos juros nos outros bancos ao redor do Brasil. Isso porque, gente, o mercado é, obviamente, oferta e procura. No momento em que o Banco do Brasil quer diminuir a taxa de juros, ele começa a fazer aí, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa, quanto o BNDES, eles começam a ofertar dinheiro ao menor preço. E aí o Banco do Brasil consegue, com isso, reduzir a taxa de juros. Quando ele reduz a taxa de juros dentro do Brasil inteiro, né, um concorrente força a redução da taxa de juros nos demais bancos, ele incentiva a atividade comercial e industrial no Brasil. Isso porque, se você reduz a taxa de juros, você automaticamente desincentiva a pessoa a deixar o dinheiro parado. O cara pensa, olha, se eu deixar o meu dinheiro no banco, eu automaticamente vou ter uma remuneração menor do que se eu investir numa padaria. Eu gosto muito da padaria, né? Aí o cara investe na padaria, gera riqueza, gera empregos, enfim. Quando o Paulo Guedes fala em entregar para o Bank of America, o Banco do Brasil, o que ele está fazendo, na verdade, é entregar para um banco privado essa condição que o Brasil tem de incentivar a atividade comercial e industrial com a redução da taxa de juros, essa condição que o Brasil tem, por exemplo, de incentivar determinadas atividades com subsídios. Por exemplo, olha, o Brasil está tendo uma dificuldade muito grande de conseguir agricultores que queiram produzir, por exemplo, queiram criar ornitorrinco amazônico para poder produzir aí o leite de ornitorrinco para o eleitor do Bolsonaro ter o todinho com leite de ornitorrinco. Aí o que o Banco do Brasil faz? Olha, como o banco é público, para a gente conseguir ter gente fazendo aí criando o ornitorrinco, vamos fazer o seguinte, vamos dar um incentivo aí de empréstimo sem juros para que as pessoas façam a produção daquilo que está faltando. Quando o Brasil perde seus bancos públicos, automaticamente ele vai perdendo condições até mesmo de
fazer intervenções econômicas no sentido de ajudar a população. Está faltando feijão? Beleza, vamos subsidiar aqui o empréstimo para que as pessoas produzam feijão. Por que está faltando feijão? Não, porque ficou mais lucrativo o cara produzir milho, ele parou de produzir feijão para produzir milho. Mas agora ele vai ter um financiamento aqui para produzir feijão também, ele produz feijão. As pessoas não conseguem ver dessa forma, né? Mas quando eu falo as pessoas, eu falo o eleitorado do Bolsonaro. Eles acham que o banco público é o banco comunista e o banco, né, o patrimônio público brasileiro não pode ser do Estado brasileiro, mas pode ser vendido para estatais de outros países. É uma coisa bizarra, né? Como, por exemplo, aconteceu com o pré-sal, que foi vendido para uma estatal lá da Suécia e da Noruega, me parece. A gente tem que passar vergonha, né? Mas, infelizmente, faz parte da vida. Muito obrigado. Patrícia S. Léo, você acha que Bozo vai confiscar a poupança? Olha, Patrícia, o detalhe é o seguinte. Bolsonaro tem uma... A gente tem que levar 2 pontos em conta nesse momento, que não adianta também, é muito agradável a gente fazer uma especulação puramente sensacionalista, né? Tem até um pessoal que gosta muito disso, a dupla S. Você faz aquela especulação 100% sensacionalista, assusta todo mundo e a partir disso aí dá muita audiência, igual o sensacionalismo de alguns canais aí que falam da intervenção militar, enfim. Eu gosto muito de julgar com as opções que a pessoa tem e o resultado dessas opções. Se o Bolsonaro fizer um confisco, de um lado, se o Bolsonaro faz um confisco de poupança, ele perde a popularidade. A intenção do Bolsonaro não é uma intenção dele ser presidente e acabou. A intenção dele é dele ser rei do Brasil e conseguir colocar família para dar continuidade. Então, o Bolsonaro ele vai ser contra as medidas bizarras, mas a gente precisa admitir que se o Brasil for planado para pagar a sua dívida de campanha, né, o Brasil tem uma dívida de campanha muito grande, precisa tirar dinheiro de algum lugar. Esse aqui é o detalhe. Se o Brasil for pagar a dívida de campanha para os Estados Unidos, a gente entra numa coisa que chamam de guerra declarada e a gente pode ter o confisco do dinheiro, que é o depósito compulsório. É muito indefinido o que está para acontecer no Brasil, porque eu vejo exatamente isso que está gerando um pouco de confusão na cabeça das pessoas, é que o que eu vejo é que existem aí 2 caminhos para o Bolsonaro seguir, e o que eu vejo é que ele não necessariamente seja obrigado a seguir um ou outro. Um caminho que ele vai seguir é o caminho de servir as elites, mas nesse caminho dele é de ser um Eduardo Cunha, ser chutado pelas elites e acabar impopular. Vamos imaginar que o Bolsonaro adote tudo aquilo que ele prometeu para as elites durante a campanha presidencial. Ele prometeu o fim de direitos trabalhistas, ele prometeu redução dos impostos dos mais ricos, à custa do aumento dos impostos dos mais pobres, e agora que ele não é candidato mais, ele é eleito, vamos cair na real. Gente, não existe a possibilidade do governo ficar funcionando se o governo tirar os impostos dos mais ricos. Ele tem que, de alguma forma, compensar. Como que ele vai compensar? Colocando no lombo dos mais pobres. O Paulo Guedes está querendo trazer aí uma nova CPMF, isso vai ser uma confusão muito grande. Então tem vários pontos aí que estão bizarros no governo Bolsonaro. E também tem as dívidas de campanha, que são as dívidas internacionais. Essas dívidas que é acabar com o direito trabalhista, permitir os ruralistas que usem todos os tipos de veneno na plantação e acabar com a proteção ambiental, isso são dívidas internas. Mas tem 2 dívidas pesadíssimas que o Bolsonaro fez fora do Brasil, que é com os Estados Unidos e com Israel. A dívida com Israel pode custar ao Brasil aí perder vários parceiros comerciais, perder o mundo árabe. A dívida com os Estados Unidos é a mais perigosa do que você perguntou, porque imagine que os Estados Unidos acionem o Brasil para entrar em guerra contra a Venezuela, numa situação de guerra declarada. A gente pode ter aí sim o depósito compulsório, ele pode sequestrar a poupança, pode tirar os seus direitos individuais, invadir sua casa, por exemplo, sem mandato judicial. Essas bizarras, né? Que podem acontecer, mas é tudo muito complexo, porque hoje ele tem 2 caminhos para seguir. Leandro fala, muito obrigado, Leandro, pelo superchat. O livro Como as Democracias Morrem traz a ideia de que os partidos políticos são guardiões da democracia na filtragem dos candidatos, porque não dá para confiar esse papel ao povo. Abraço, Léo. Eu vou ler mais uma vez o superchat, mas é porque eu tinha esquecido de pedir desculpas na hora que o computador travou. Eu tinha deixado aqui 2 superchats que tinham passado e eu tinha guardado aqui no segundo monitor para ler logo na sequência, mas eu perdi. Então eu queria pedir desculpas de coração para a pessoa que enviou. Eu não consegui nem mesmo guardar porque travou, eu tive que reiniciar correndo e
perdi realmente, né, já foram. Então o livro Como as Democracias Morrem traz a ideia de que os partidos políticos são guardiões da democracia na filtragem dos candidatos. Porque não dá para confiar esse papel ao povo. Abraço, Léo. Então, ele está dando uma dica aí, como as democracias morrem. Provavelmente, eu não li ainda, mas provavelmente deve contar muito bem essa história do que aconteceu no Brasil, né? O Alerta Cristão, PT nunca mais no poder. Olha, Alerta Cristão, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: qual que é o sentido de alerta cristão? Você está querendo dizer que Cristo precisa aí de um sinal de alerta? Você ajuda Cristo nisso aí? É mais ou menos assim, o Cristo precisa de você porque o Cristo é muito frágil, aí você está mais ou menos aí dando um alerta para o Cristo, ou você está alertando o Cristo? Você está alertando, ô Cristo, tô aqui da terra aqui, te dando uma dica a respeito disso, e na hora que você fala PT nunca mais no poder, você pode falar que o PT não chegou à presidência da República. Mas falar que o PT nunca mais... E muito importante, eu não sou filiado ao PT, eu não tenho que defender o PT, eu estou simplesmente conversando com você sobre a idiotice que você está falando. Olha, para o PT não chegar ao poder, eles tiveram que prender o candidato do PT. Olha, o Bolsonaro só venceu porque o Lula foi preso. Se você achar uma pesquisa anterior às eleições que o Lula não estava em primeiro lugar, aí a gente pode conversar. Agora, você está falando nunca mais no poder, você está falando do partido que fez a maior bancada na Câmara, fez senadores, fez a maior quantidade de governadores. Você tem certeza do que você está falando? Porque eu acho assim, que a sua alienação política e a sua alienação mental te levou para um mundo tão distante que você não está entendendo o que está acontecendo. Para tirar o PT do poder, os caras tiveram que destruir a indústria nacional. Olha só o que foi preciso para tirar o PT do poder. Eles tiveram que destruir a indústria nacional, causar um super desemprego e mesmo assim não deu certo. Os caras tiveram que prender o Lula sem provas, tiveram que usar um político do PSDB que estava aí fantasiado de juiz para prender o Lula sem provas. E você fala comigo, PT nunca mais. Como assim, cara? Você não está entendendo. O Bolsonaro só está eleito porque prenderam o Lula. Olha, tudo bem. Vamos aceitar a realidade que o Bolsonaro tem apoio das polícias e das Forças Armadas, então a gente sonhar que a gente vai anular eleições, eu não quero iludir ninguém com isso aqui, a gente não vai anular eleições, porque a polícia está do lado do Bolsonaro, nem o Poder Judiciário consegue mandar no Bolsonaro. Mas você falar comigo, PT nunca mais no poder, você está falando isso por causa do golpe, porque se fosse pela opinião pública, como meu camarada, olha, o Lula estaria eleito em primeiro turno, então segura a onda, você não pode ser tão bobo assim. Olavo nem tem o 4º ano primário. Eles devem estar falando aí do Olavo de Carvalho. Muito obrigado, Thales Macedo, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Eu trouxe aqui mais alguns comentários e eu estava falando com vocês sobre a questão do meio ambiente, né? Eu vi essa matéria aqui também na página do Brasil 247. Eu vou falar com vocês, isso é uma coisa bem bizarra. Se vocês prestarem atenção em como que as medidas que estão sendo propostas hoje pela equipe do Bolsonaro, o que está acontecendo nesse governo do Bolsonaro, são eventos que causam desgraça generalizada. 2 eventos que causam desgraça generalizada parece que foram abandonados. Um da ideia de bater de frente aí com o mundo árabe, parece que o Bolsonaro abandonou essa loucura, e a outra desgraça generalizada seria o Brasil entrar em guerra no momento em que ele está vivendo uma crise econômica, entrar em guerra com um país que não é porque é pequeno que é, digamos que, facilmente vencível. Pode ser que o Brasil até perdesse essa guerra da Venezuela, tá? Mas enfim, o Brasil decide não entrar em guerra, né? Parece que não, o Heleno falou que não vai entrar em guerra. E agora a gente vê aqui uma outra desgraça que talvez pode ser revertida. No Ministério da Agricultura, uma pessoa que defende os ruralistas. Gente, não é que eu sou contra o empreendedor do agronegócio, não, muito pelo contrário. O empreendedor do agronegócio é importante, ele gera emprego, né? É um cara que gera emprego, é um cara que gera riqueza, importante. Mas por que esse cara não pode respeitar a lei ambiental? Simples assim. A pergunta que eu faço é, olha, o cara está produzindo, o cara está ficando milionário, o cara está ficando... Gente, os ruralistas são bilionários. Por que os caras não podem deixar um planeta habitável para as futuras gerações? Por que o cara não pode deixar o Brasil de uma forma mais vivível
para os nossos filhos? É isso que eu fico me perguntando, não que eu seja contra o agronegócio de forma alguma, ele é muito importante, mas por que eles têm que batalhar para acabar com as áreas de pressão? Para quem não conhece, é mais ou menos assim, você tem um lote de terra, por exemplo, de 100 mil alqueires, você guarda 20% desses 100 mil alqueires preservados, para a gente preservar um pouco da natureza, né? Por que os caras estão lutando contra isso, gente? Eu sei, para ganhar mais dinheiro, lógico. Mas será que dentro de tanto dinheiro que esses caras ganham, não daria para esses caras respeitarem as leis ambientais? Aí os caras agora estão numa corrida louca para aprovar o maior número de agrotóxicos o possível. Qual que é o problema do agrotóxico? Não é problema para eles. Porque normalmente o agrotóxico, durante o crescimento do alimento, ele acaba sendo lavado pelas chuvas. Muitos deles, não todos, lógico. Mas o problema dele ser lavado pelas chuvas é que ele vai para a nossa água. Então o eleitor do Bolsonaro fica de casa batendo palmas. Agora o Brasil vai produzir mais, tem que incentivar a produção. Aí o retardado começa a beber água envenenada. O grande problema é o seguinte, olha o ciclo que isso causa. Se a gente tem aí um Ministério da Agricultura que luta pelo aumento dos agrotóxicos no Brasil, né, se fosse boa coisa não ia chamar agrotóxico, né, lógico. Mas a gente pedindo aí mais agrotóxicos, a gente tem ao mesmo tempo o aumento de doenças no Brasil causadas por esses agrotóxicos. A gente, né, se não der para, já que é muito difícil lembrar de pobre brasileiro, não gosta. Muito obrigado, pessoal, pelos compartilhamentos. Chegamos aqui a 2.000 pessoas assistindo no YouTube. Lembrando você do Facebook, se você pode me ajudar compartilhando aí no Facebook e depois vindo participar no YouTube. O link para essa transmissão está aí nas descrições. A audiência caiu muito no momento que o computador deu pau. Então, quem puder compartilhar de novo, eu agradeço bastante. Olha só, pessoal. O que é o problema desses agrotóxicos, né, que eles gostam de chamar de defensivos agrícolas, mas na verdade são defensivos do bolso deles, não é defensivo agrícola nada. O problema desses agrotóxicos é que esses agrotóxicos, eles são carregados para a água que a gente bebe. No momento que eles são carregados para a água que a gente bebe, nós somos obrigados a beber água envenenada. E olha, se o brasileiro começa a beber água envenenada e começa a desenvolver mais câncer, a gente tem mais despesas com saúde, ou seja, mais despesas no SUS. Será que o eleitor do Bolsonaro não consegue perceber que ele ficar nessa loucura batendo palma para agrotóxicos, porque os agrotóxicos aumentam a produtividade, ele ao mesmo tempo ele começa a bater palma para um prejuízo futuro, porque além das mortes por causa de câncer, a gente vai ter problemas seríssimos também no orçamento público de saúde, porque as pessoas que vão morrer de câncer, elas vão ser tratadas de alguma forma. Então a gente não pode imaginar que os agrotóxicos que foram abandonados no resto do mundo, eles vão ser bons para o Brasil. Vamos cair na real, né? Se o resto do mundo abandonou, é porque eles não vão ser bons para o Brasil. Mas o que acontece? Os investidores, eles não estão nem aí. As pessoas precisam entender, e é uma coisa muito... Assim, as pessoas sempre pensam, olha, isso não vai acontecer comigo. A pessoa sempre pensa dessa forma. E ela não entende que o que está acontecendo, na verdade, não é só o alimento. Ah, não, eu compro alimento orgânico. Você compra alimento orgânico, meu amigo, mas agora a água começa a ser contaminada. Você vai tomar banho com uma água contaminada. Você vai beber uma água contaminada, né? Poucas pessoas no Brasil têm condição aí de comprar água mineral. E eu vou falar com você com toda verdade. O que te garante... Né? Porque o que é a água mineral? A água mineral não é uma água que vem entregue pelos deuses, não. A água mineral é uma água que está lá no lençol freático, ela sai do chão, mas o agrotóxico chega no lençol freático, ou seja, os caras estão fazendo aí propostas que podem envenenar a água do brasileiro. E normalmente quem não estudou essa disciplina, quem não estudou sobre agrotóxicos, pensa que o caso resume-se aos alimentos. Aí o cara... Principalmente o eleitor do Bolsonaro, né? Normalmente o eleitor do Bolsonaro ele sempre acha um motivo para suportar coisas que não são passíveis de suporte, defender coisas indefensáveis. Então, quando o eleitor do Bolsonaro vai defender coisas indefensáveis, ele normalmente fala assim, não, mas olha, o agrotóxico vai vir e vai aumentar a produtividade e esse alimento produzido por esses agrotóxicos é exportado, a outra parte é usado para alimentar animais, né? Então, assim, parte é milho e soja que é usado para alimentar porco.
Olha, vou te enganar não, eleitor do Bolsonaro, o porco come, depois traz para sua mesa na carne do porco. E outra coisa, importante também, não é só o alimento, água, porque na hora que chove, Moncado vai para o lençol freático, que é de onde vem a água mineral. Então, se você é playboy, toma água mineral e acha que está livre, tá não, meu amigo. Vai para a água mineral também. E, obviamente, a maioria vai ser carregada para os rios, vai ser lixiviado, é um nome bonito para isso. Então, o que acontece? A gente precisa, obviamente, de ter aí, né, se o governo for contra as famílias mais humildes, aí pensar, não quero agricultura familiar não, porque eu sou contra os mais humildes, eu fui eleito pelos ricos, eu quero os ricos, mas pelo menos faça negócios com os ricos para que os ricos respeitem os seus eleitores, que são maioria pobre. É muito fácil, né? Da mesma forma que o Bolsonaro achou ruim aí a ideia do... O Bolsonaro achou que não é legal o ministro do STF ganhar tanto e reclamou. Ele pode reclamar também de colocar aí uma pessoa na pauta da agricultura, uma pessoa que vai trabalhar para o lobby dos ruralistas. O lobby dos ruralistas é aumentar a produtividade através do envenenamento dos brasileiros. Cláudio Celos, eu queria entender como um mau militar capitão reformado por atentado aos quartéis ter apoio dos generais militares. Esse apoio não é restrito, não? Olha, Cláudio Celos, o que eu vejo hoje é o seguinte. O Bolsonaro ele tem apoio das baixas patentes por causa do discurso de proteção. E eu vejo que ele tem um apoio, entre aspas, dos militares, porque os militares já passaram a governar o Brasil após o golpe. Então, o que acontece? Deram o golpe na presidenta Dilma. Quem deu o golpe? Primeiro, o Congresso Nacional, ou seja, o Poder Legislativo deu um golpe na presidenta Dilma. O Supremo Tribunal Federal deixou o golpe passar em branco, ou seja, o golpe foi do Legislativo e do Judiciário. E o resultado de um golpe que foi do Legislativo e do Judiciário foi colocar um executivo golpista no poder. Então podemos dizer que hoje a gente tem um governo 100% golpista, né? Não as pessoas, mas Executivo, Legislativo e Judiciário. Nessa circunstância, as Forças Armadas já tomaram o poder e já estão mandando há muito tempo. O detalhe é que é feio para o resto do mundo se o general simplesmente tomasse o poder. Então ele pode usar o carisma do Bolsonaro e governar por detrás do Bolsonaro. Existem pessoas que acreditam que o Bolsonaro não tem uma vida longa, existem pessoas que acreditam nisso, o próprio Bolsonaro falou que não vai tentar reeleição. Algumas pessoas já colocaram fotos do Bolsonaro antes e depois da cirurgia, porque algumas pessoas acreditam que a cirurgia não foi da facada, algumas pessoas acreditam que foi cirurgia de câncer. Então tem várias teorias, pode ser que o Bolsonaro tenha sido eleito para deixar o general Mourão governando, não sei. Mas eu particularmente eu acho que a gente tem que esperar, né? Até, obviamente... câncer, se ele tiver com câncer mesmo, né, tem fotos aí dele totalmente destruído aí depois, desde 2017 até agora. Se ele tiver com câncer mesmo, não é que é uma sentença de morte, talvez tenha aí um tratamento. Lembrando que eu falei com vocês que eu ia falar sobre o caso de pessoas, quando as pessoas são ricas, é muito mais fácil para a gente sensibilizar, né? Lembrando que o cantor Leandro, irmão do cantor Leonardo, morreu de câncer por causa de agrotóxicos. Então, assim, já que aquele agricultor, aquele trabalhador da lavoura, pobrezinho lá, não sensibiliza, vamos pensar, olha, o Leandro, mesmo com todo o dinheiro que ele tinha, ele morreu de câncer por causa dos agrotóxicos. Cláudio Celos, eu queria entender como militar, né, que é o que eu falei agora. Muito obrigado, Cláudio Celos, pelo chat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer vocês pelos compartilhamentos. Mesmo depois da grande queda aqui da transmissão, nós conseguimos passar de 2.000 pessoas assistindo no YouTube. Lembrar vocês que estão no Face para virem para cá, pro YouTube, mas compartilhem antes no Facebook. O link está aí na descrição dessa transmissão que você está vendo. Lembrando que essa transmissão no Facebook, ela está embaçada, está com baixa qualidade, mas se você vier aqui pro YouTube, você vai conseguir enxergar o que está acontecendo aí na transmissão. Os senadores do PT, Paulo Rocha e Jorge Viana, também votaram a favor do aumento de salários do STF. Olha, Thales Macedo, o ponto de vista que eu tenho é o seguinte, não se trata de, digamos que... não se trata de uma visão puramente partidária, é uma visão de consciência econômica, tá? As pessoas costumam
falar comigo e jogar na minha cara atitudes do PT. Eu gostaria de lembrar vocês que eu faço críticas ao PT, e as críticas que eu faço não são aquelas críticas que o Ciro Gomes faz, que a Marina faz. Você, Haddad. Esqueci como é que a Marina fala. Você não vai fazer uma autocrítica. Não, não faço essa crítica, não. A crítica que eu faço é pessoal. Eu estou fazendo meu trabalho aqui há 3 anos. O PT poderia ter me ajudado a aumentar meu alcance e não me ajudou. Isso porque eu não sou do PT, não faço parte do PT e defendi, obviamente, o Haddad até o último momento por ser, para mim, aquele governo que mais representa os interesses da sociedade brasileira, que é, em maioria, pobre. Mas eu preciso admitir que dentro do PT tem pessoas com diferentes ideologias. E eu falo mais, no momento em que o brasileiro pobre votou por um governo de direita, o ponto de vista que eu tenho, tá, Thales Macedo, é que é o seguinte, no momento em que o brasileiro elegeu o Bolsonaro, elegeu vários deputados liberais ao redor do Brasil, mesmo sendo um Brasil de maioria pobre, a mensagem que o brasileiro mandou para os partidos de esquerda é: pulem fora da ideologia de proteger o pobre, deixa o pobre se ferrar. O que eu vejo com certeza é isso. Porque nesse momento a gente vê, olha, o deputado deve estar pensando assim, e deputado é ser humano, tá? O deputado pensa, obviamente, para ele também. Ele deve estar pensando coisa do tipo, olha, eu ficar protegendo o povo mais pobre, sendo que o próprio povo pobre falou que não, que quer mérito, é melhor ficar do lado de um ministro do STF do que do lado do povo. Então deixa a bomba estourar nas mãos do povo para lá. Então eu particularmente não sou do PT, as críticas que eu faço, obviamente, são críticas de ordem ideológica, modelo de governo, agora dentro do PT. A tendência natural, eu não estou falando do PT não, gente, a tendência natural da esquerda é que a esquerda deixe de ser esquerda. A tendência natural é essa. Isso é um processo de desseleção natural que o Brasil está vivendo hoje. Olha, se vocês prestarem atenção na quantidade de deputados bizarros e senadores bizarros que foram eleitos, a mensagem que a gente tem dessa eleição é de que falar coisa séria não dá certo. Hoje tinha uma pessoa julgando na minha cara. Eu fiz um vídeo que eu estava criticando o fato da escola sem partido ser um esquema de doutrinação. Porque, olha, no momento que você vira para o professor e fala com o professor que ele não pode, por exemplo, ensinar Marx, né, que ele vai estar sendo doutrinador, ou seja, você não pode fazer críticas contra a exploração dos capitalistas sobre os trabalhadores. Você não pode fazer esse tipo de crítica. Automaticamente você se posicionou do lado dos capitalistas, porque os capitalistas são mais fortes. Se você impede que os professores façam essa crítica, você está se posicionando do lado deles para que a coisa nunca se transforme, para que a gente nunca tenha uma modificação. Então a teoria minha foi essa, olha, a escola sem partido em si é um projeto extremamente doutrinador, porque é um projeto que está sendo criado para manter as coisas como elas estão. O rico sempre vai ser, aquela família sempre vai ser rica e aquela família sempre vai ser pobre, porque aquela família de trabalhadores não pode contestar a exploração dessa família de capitalistas. Isso é doutrinação, manter a coisa como está. Aí me vem um eleitor do Bolsonaro, obviamente, para me criticar, falando, olha, essa porcaria desse vídeo seu, eu odeio a doutrinação na escola e tem mais. O que me deixa feliz é saber que o vídeo que fala o contrário do que você está falando tem 400 mil visualizações. Aí eu respondi para, olha, meu amigo, o BBB tem muito mais audiência que Telecurso 2000, então não é audiência que é indicador de qualidade ou de verdade do que você está falando. Obviamente, quanto mais você falar contra as elites, menos audiência você vai ter, você vai ser menos propagado. Então isso é natural. E o Temer, qual ministério ele vai dar, será, para concretizar o golpe? Né? Alcione Luiz com Rá. O Temer precisa de um cargo com fórum privilegiado, obviamente, porque o Temer pode puxar muita gente importante. Então eu acho que, não sei, eu acho que o Temer eles vão arrumar uma forma de dar um fórum privilegiado para o Temer ou criar uma lei de que a partir de agora todo mundo que o nome começa com T e termina com R, e foi eleito presidente da República depois de um impeachment, não pode ser processado quando acabar faz uma lei lá para o Temer não poder ser processado, ou faz, sei lá, uma anistia perpétua para o Temer, porque o Temer não pode ser preso. Se ele for preso, ele leva muita gente. Então, não sei como é que vão fazer, não. André, informática. Bolsonaro começa a fazer o que prometeu sobre os direitos trabalhistas. Um dos sinais o fim do Ministério do Trabalho. André, informática.
Olha, André, obviamente, né? A gente tem várias formas de criticar essa ideia do fim do Ministério do Trabalho. Deixa eu trazer aqui, Nacionalista do Povo fala, Léo, você tá certo, é boicote sim. Tem um canal TV Coiote de direita que tem 108 mil inscritos e já tem direito a ter membros. Nacionalista do Povo. Sim, o esquema para ter membros Nacionalista do Povo são 50 mil inscritos. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que é boicote. Obviamente, a gente obviamente, a gente tem dentro do YouTube, né? O YouTube, apesar de ser uma grande instituição, ele tem pessoas lá dentro. E, obviamente, dentro do YouTube, uma pessoa que deva ser responsável por esse tipo de ajuste, ela não deve gostar do trabalho que eu faço e pronto, aí eu não posso ter membro. É boicote. O Léo Atucci, da TV 247, falou que vai interceder por mim, porque como a TV 247 está muito grande, ela tem um gerente de contas e esse gerente de contas talvez faça aí um trabalho para liberar o Clube dos Canais para mim. Mas fiquem sabendo que é a partir de 50 mil, tá? Não é a partir de 100 mil, ou seja, é um direito que eu teria há muito tempo e realmente não me foi conferido porque tem uma pessoa dentro do YouTube. Tinha um esquema que estava acontecendo comigo há pouco tempo atrás, que todos os vídeos que eu estava fazendo estavam caindo a monetização, eu ia fazer uma reclamação, monetização é o pagamento do YouTube pelas propagandas. Eu fazia uma reclamação e eles simplesmente mantinham a punição. Aí eu perguntava, olha, mas me explica por quê, porque eu quero saber qual palavra, o que foi feito. Não respondem e pronto. Só mandam lá um trecho decorado lá de que, olha, tem que fazer isso, isso, isso. Então obviamente, controle ideológico através do desincentivo. O que eles fazem comigo, eles estão falando comigo a seguinte coisa, gente, olha, Leonardo, se você quiser ter um canal grande, se você quiser crescer, para de falar da direita, cara. Se você quiser crescer, começa a fazer vídeo aí sobre os top 10 ou qualquer coisa assim que é melhor, né? Obviamente isso acontece em todas as mídias. Né? O trabalho que eu fiz, eu tenho muita tranquilidade, paz de espírito, de ver que eu cheguei até o último momento de forma coerente, lutando para evitar a eleição do Bolsonaro. Foi só depois do Bolsonaro eleito, depois do leite derramado, que agora eu já começo a trazer uma voz de pacificação. Eu vou ser bem sincero com vocês, muito mais importante do que criticar o Bolsonaro é garantir que a nossa sociedade deixe de se confrontar. E se eu pudesse hoje, né, se eu tivesse voz suficiente para falar com todo o Brasil, para parar com essa confusão entre brasileiros e estabelecer um clima de paz, eu acho bem melhor que a gente tenha um clima de paz e que o governo Bolsonaro dê certo do que ficar torcendo que o governo Bolsonaro dê errado só para eu bater palma e rir do eleitor do Bolsonaro. Não, eu particularmente, nesse momento, o meu ritmo aqui já não é um ritmo daquele anterior e eu até expliquei para as pessoas tentam entender o porquê que eu lutei tanto pelo Fora Temer e hora nenhuma eu vou piar a respeito do Fora Bolsonaro. Primeiro, porque o motivo que eu estava lutando pelo Fora Temer é pelo desrespeito da decisão pública nas urnas. Então, até o último momento, eu sempre gritei Fora Temer. Hoje eu vejo que, na verdade, nem é vantagem o Temer sair mais, mas eu não sou capaz de chegar aqui e gritar um Fora Bolsonaro, porque por mais que as urnas tenham sido fraudadas nesse negócio de caixa 2, impulsionamento de mentiras, foi o povo que votou. Agora deixa o povo colher os frutos daquilo que ele fez. Mas não é por isso também que eu não vou ficar lutando aqui para que o Bolsonaro faça pelo menos um pouquinho pelo povo. Né? É o presidente, a gente tem que admitir isso, e o máximo que a gente pode fazer agora é pedir para ele que interceda pelos mais humildes, que ele pode fazer isso. Vou trazer para vocês aqui uma nova complicação para a popularidade do Bolsonaro. Chance de Congresso aprovar reforma esse ano é zero, avaliam deputados. Vai sobrar nas mãos do Bolsonaro essa coisa de acabar com o direito do povo aposentar. É uma outra medida super impopular que, se ele tomar, ele torna-se extremamente frágil. Obviamente, tem duas possibilidades. Se o Bolsonaro tomar essa atitude, eu vou virar para o eleitor do Bolsonaro e falar, aceita que dói menos, e cada vez mais são menos pessoas que se mostram como eleitores do Bolsonaro, isso porque o Bolsonaro já fez muita bobeira e já envergonhou bastante seus eleitores. Nesse momento de transição, ele já fez muita bizarrice, os eleitores do Bolsonaro já estão aí dando problema sério para o fornecimento d'água, porque eles estão enfiando a cabeça dentro do vaso e dando descarga, mas ao mesmo tempo, se o Bolsonaro não falar de vez que não quer essa palhaçada de reforma da Previdência,
eu vou ter que mais uma vez elogiar o Bolsonaro por ter traído as elites a favor do povo mais pobre. Então, toda vez que o Bolsonaro trair as elites a favor do povo mais pobre, eu vou, obviamente, agradecê-lo por isso, mesmo sabendo que ele não vai escutar, e parabenizá-lo por isso, mas, obviamente, vou estar aqui sempre lutando e criticando para que ele realmente não governe para as elites. Se ele não governar para as elites, depois de eu criticar e pedir tanto, é obrigação minha agradecer e parabenizar. Bozo de pedra logo vai virar vidraça. Que merda de Bozo. Aceita que dói menos, Minions. E essa coisa aí do Minion não poder aposentar, ele vai ficar louco, né? Porque 55% do eleitorado tem muito pobre aí no meio, gente. Sindi Trindade, Sindicato de Luta. Posto Ipiranga do Coiso afirma que vai taxar 11% a mais de desconto do salário para custeio da Previdência. São coisas, todas as medidas impopulares são para causar um estresse na sociedade e, com isso, trazer um apoio popular para o fim da Previdência. É mais ou menos assim, eles começam a aumentar o custo da Previdência para o trabalhador, para o próprio trabalhador desistir. E, obviamente, isso só vai trazer impopularidade. Qualquer tentativa dele de ir contra a classe trabalhadora, ele vai ficando cada vez mais vulnerável, porque o povo vai abandonando ele. Por isso que eu falo, se nesse momento ele mete o pé nas classes que compraram a eleição e governa para o povo, ele tira mais lucro. Pelo amor de Deus, o PT ficou 14 anos e o que fizeram? Cresceu o índice de desemprego, homicídios, ladrões, acordem. Eu fico tentando entender de onde que um Everton da Silva tira essas informações. Olha, Everton, eu não sei onde que está o seu nível de informação, não sei de onde você tira isso, mas já que você comentou, eu vou trazer aqui para vocês o comentário do Everton. Não sei se é Everton da Silva. Eu fico tentando entender que tipo de... O que tem dentro da cabeça de uma pessoa como esse Everton, que é um cara que foi incapaz de procurar uma informação. Olha, pensa bem, ele foi manipulado por esse fake news durante todo esse tempo, continuou manipulado por esse fake news e agora que nem precisa falar isso mais, que o Bolsonaro está eleito, ele ainda continua acreditando nisso. Olha, Everton, vou te ensinar aqui, ó. Vou te dar uma dica. Você vai chegar no Google e vai escrever histórico, desemprego, Brasil. Aí você vai escolher qualquer local para você procurar essa informação. Não precisa ser em local comunista. Aí você pega esse histórico de desemprego Brasil aqui, ó, e você vai ver o seguinte, Everton. O desemprego no início do governo Lula era de 12,4%. O desemprego no final do governo Dilma foi o menor da história do Brasil, cara, você não está entendendo. Agora, vamos cair na real, Everton, você consegue mais. Eu não estou te pedindo para ser petista, não estou te pedindo para você admitir isso, não é isso que eu estou te pedindo. Eu não estou te pedindo para admitir, eu estou te pedindo só para entender. Olha só, você não vai ter esforço nenhum. Você não vai precisar de chegar nos seus amigos amanhã e falar, olha, aprendi que me enganaram. Você não vai ter que admitir, você só vai ter que entender. Existe uma coisa que chama Congresso Nacional. Você está reparando que Bolsonaro agora está fazendo um monte de aliança no Congresso? O presidente não governa sem o Congresso. Durante todo o governo do PT aconteceu isso que você está vendo aí, ó, queda no desemprego. E não sou eu que estou manipulando dados. Você vai escrever isso aí no Google, você vai perceber. Só que lá no segundo mandato da presidenta Dilma, quando o Aécio perdeu, ele combinou com o Congresso de ferrar o governo Dilma. Não deixar o governo Dilma fazer absolutamente nada. E a gente tinha também a tal da Operação Lava Jato que só falava em corrupção. Cara, vamos cair... Olha, Everton, presta atenção. Imagine que você é um investidor. Você está lá, por exemplo, fora do Brasil. E de uma hora para outra os noticiários só falam sobre corrupção e crise. Você vai querer investir no Brasil que só fala em corrupção e crise? Agora vamos pensar o seguinte, você não é investidor. Você é uma pessoa comum. E está dentro de casa e começa a ver falar só em crise. Você estava planejando comprar um carro, você decide, olha, não vou comprar o carro não, vou guardar meu dinheiro. Você é mais humilde, você estava planejando uma coisa mais simples, olha, eu vou comprar um guarda-roupa novo. Na hora que você escuta falando que está em crise, você pensa, não vou comprar um guarda-roupa não, vou guardar dinheiro. Você é um cara que tinha costume de ir no supermercado e toda vez que você fazia compra, você comprava umas coisas de luxo. Se quiser estudar economia, chama bens superiores. Comprava, por exemplo, a carne de primeira, comprava o leite de ornitorrinco para fazer o todinho, comprava tudo de primeira. Aí você pensa, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou substituir isso, eu não vou comprar de primeira mais não, porque eu preciso guardar meu dinheiro.
Agora pensa toda a sociedade pensando assim, cara. Imagina, Everton, que olha, para conseguir derrubar o governo do PT, depois que a Dilma ganhou pela segunda vez, toda a imprensa brasileira começou a falar em crise e amedrontar o brasileiro. Toda a Operação Lava Jato trabalhando para perseguir o PT e criar uma percepção de o Brasil o país mais corrupto do mundo. O Brasil perdeu investimentos, destruiu muitas empresas brasileiras, causou um desemprego muito grande. O que causou desemprego no Brasil não é o governo do PT, não, Everton. E não sou eu que estou dizendo isso, não, são as estatísticas. Vai no Google e pesquisa, você vai ver que até o final do governo Dilma o desemprego só caiu. O que causou o desemprego no Brasil foi a estratégia de propaganda que criou uma percepção de crise para o trabalhador parar de comprar. Se o trabalhador não compra, não precisa produzir. Essa mesma percepção de crise foi mundial. Ela fez investidores pararem de investir no Brasil, cara. Olha, eu não vou investir naquele país não, lá só tem crise e corrupção, não quero mexer com isso não. No meio dessa brincadeira, o Brasil embarcou num golpe de Estado que, por mais que você queira admitir que foi uma crise por causa das pedaladas fiscais, qualquer pessoa que entende um pouquinho de direito sabe que a Dilma não poderia ter sido culpada por pedaladas fiscais por uma coisa que ela não tinha outra opção, se ela tinha que protelar crédito. Então, cara, olha, e outra coisa, a maioria das coisas relacionadas ao impeachment não foram realizadas. O próprio Tribunal de Contas da União falou que não aconteceu nada daquilo. Então, Everton, não precisa sair por aí balançando bandeira do PT, nem eu faço isso. Só defendo aqui uma coisa que está perceptível. Não precisa falar comigo que você acreditou no que eu estou te falando. Não é esse o pedido que eu te faço, tá? É o Everton da Silva. Eu não estou te pedindo para você escrever embaixo aí, eu entendi o que aconteceu. Não é essa a intenção. A intenção é que você, pelo menos, usa um pouquinho do seu raciocínio. Porque, olha, a pessoa ter acreditado na existência de um projeto de colocar uma mamadeira em formato de pênis nas escolas, no momento em que isso foi espalhado pelo WhatsApp, você até entende, a pessoa estava fragilizada e entendeu. Continuar acreditando nisso não faz sentido, cara. A pessoa acreditar que o PT só aumentou o desemprego, sendo que qualquer lugar que você buscar o histórico de desemprego do Brasil, você vai ver que ele só reduziu o desemprego, cara, vamos cair na real. Agora, você querer culpar o governo Dilma, que durante pega ali os 4 anos do governo Dilma, você vai ver que o desemprego só diminuiu. Você querer culpar o governo Dilma no segundo mandato, em que estava a mídia bombardeando para desincentivar o povo a produzir e consumir. A mídia falando que o Brasil é o país mais corrupto do mundo para incentivar o investidor a tirar o dinheiro do Brasil. A mídia incentivando de todas as formas a Operação Lava Jato, fechar as empresas brasileiras. Vamos cair na real, cara. Se você acredita nisso, você é um pateta. Com todo respeito, você é um bobo. Se você continua acreditando que o PT só aumentou o desemprego, mesmo que a gente tenha um histórico mostrando que é o contrário, e eu não estou trazendo esse histórico, eu abri para você ver. E tem mais. Se você escrever isso aí, você vai ver o mesmo. Se você continua acreditando nisso, cara, você não precisa admitir que entendeu. Mas se você continua acreditando nisso, eu vou te falar com toda a sinceridade, para com esse fanatismo, procura um psicólogo e vence isso. Se uma pessoa, mesmo depois que vê, na informação oficial do IBGE, na informação do Banco Mundial, se a pessoa realmente acredita nessa coisa aí de que o PT aumentou o desemprego, se a pessoa não consegue perceber tudo que foi armado para sabotar o governo da Dilma, uma coisa é você não gostar da Dilma, outra coisa é você não perceber o que aconteceu. Se você não consegue perceber isso, cara, de boa, procura um psicólogo, cara, procura um médico. Por quê? Você chegou num nível de fanatismo tão grande que está começando a te causar problemas cognitivos. Você precisa vencer isso. Eu estou te falando, eu falo com você, falo com todas as pessoas que estão participando aqui, que conseguem insistir de que a gente teria kit gays obrigatórios para as crianças, que a gente teria uma mamadeira no formato do kit gay. As pessoas que acham realmente que o Brasil seria transformado em uma ditadura comunista se o PT ganhasse. As pessoas que continuam acreditando nisso, eu dou uma dica para vocês. De boa, procura um psicólogo. Vocês chegaram no mesmo nível de fanatismo daquelas pessoas que vão e vendem tudo que tem em casa para entregar para um pastor da Universal. Vocês chegaram no altíssimo nível de fanatismo. Vocês precisam de tratamento para vencer isso. Se você acredita realmente no argumento
dos áreas. Mesmo vendo os dados ali na sua frente, mesma coisa eu virar para você e falar com você, olha, mostrar para vocês aqui uma ferramenta de trabalho minha, né? Se eu te mostrar um alicate corte desse aqui, ó, e você continuar falando comigo, ah, não, isso aí é um pato. Se você realmente estiver acreditando que isso aqui não é um alicate corte, que isso aqui é um pato, eu te falo, você precisa procurar um psiquiatra urgente para o bem da sua vida. Você chegou num nível de alienação tão grande que você precisa se tratar. Deixa eu agradecer, eram 2 superchats aqui do Adri V. Muito obrigado, Adri V. Eu não sei se é o Adri ou a Adri. Muito obrigado pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer vocês de coração pelos compartilhamentos. Hoje tivemos aí um problema de um travamento. E mesmo assim vocês compartilharam e a gente conseguiu resgatar aqui o alcance. Eu queria convidar as pessoas que estão no Facebook para virem participar com a gente aqui no YouTube. Lembrando que o programa acaba, mas eu coloco a reprise logo na sequência. Edivaldo Abreu, Temer cotado para embaixador na Itália. Olha só! Estão achando... O embaixador não, né? Temer recebe credenciais de embaixador da Itália. Nosso eleitor do Bolsonaro tá ferrado, gente. Como que o eleitor do Bolsonaro vai explicar pra gente? Será que isso é verdade? Eu acho que deve ser fake news isso aqui. Eu não conheço essa página. Deixa eu ver aqui. ANSA Brasil, Agência Italiana de Notícias. Eu não conheço essa página. Não sei se é verdade. Antônio Bernardini apresenta credenciais em Brasília. Será? Dá até dor no coração só de imaginar isso. Vamos torcer para que seja fake news, tá, gente? Vamos torcer para que seja fake news. O Edivaldo Abreu trouxe aqui. E olha, eleitor do Bolsonaro, torcer para você aqui, viu? Que você vai virar chacota. O que você vai virar chacota? Ah, não. Ele recebe credenciais do embaixador, da Itália. Muito estranho. Tá aqui quinta-feira, dia 27. Hoje não é dia 27, então isso é um evento fora de contexto. Eu até assustei aqui na hora que eu falei, será que o Bolsonaro faria uma coisa dessa? É queimar filme demais. Eu já começar a suicidar em termos, porque o Temer tem 3% de popularidade. Se o Bolsonaro obviamente está sendo pressionado para arrumar uma escapatória aí para o Temer, ele tá, gente, mas se ele fizer uma coisa dessa, o bicho vai pegar para o lado dele. Faça não, Bolsonaro, olha, obviamente eu quero que você faça, tá, Bolsonaro? Se você fizer isso eu vou rir bastante, mas a dica que eu te dou com toda sinceridade é faça não. O negócio que parece que aconteceu, deixa eu ler para vocês aqui, pessoal, que parece que foi uma cerimônia que aconteceu aí. A cerimônia de entrega dos documentos aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília. O diplomata iniciou sua missão no maior país da América Latina. Parece que é o embaixador da Itália que veio para o Brasil aí. Tá meio confusa a notícia, mas é uma notícia de quando o embaixador da Itália veio para a missão no Brasil. Até assustei aqui, Edivaldo Abreu, fica tranquilo. Ainda nós, do dia 27 de outubro de 2016... Parece, mas o pessoal deve estar usando essa notícia aí para fazer zoeira com o eleitor do Bolsonaro. Até porque, gente, eu não sei se o Brasil permite o cargo de embaixador para uma pessoa que não seja diplomata. O embaixador, normalmente, é uma pessoa de carreira. O cara faz o concurso para embaixador, faz concurso para diplomata, e ele cresce na carreira de diplomata e chega a ser embaixador. Eu não sei se o embaixador no Brasil pode ser cargo de indicação, cargo político. Isso eu não tenho certeza. É uma coisa aí, uma informação para a gente buscar. Roberto da Silva Santos. Boa noite, Léo. E pessoal, vamos nos unir porque a colônia Brasil mudou e temos que salvar o Lula. Vamos para a rua. Eu estou bem impressionado como que as coisas aconteceram, né, no Brasil, e eu falava sobre isso. Eu fiquei impressionado como que a esquerda deixou isso acontecer. Eu chamei bastante atenção. No momento que a esquerda se dividiu e a esquerda achou que seria tão fácil assim substituir o Lula, a esquerda deixou sua maior liderança presa. E hoje está bem difícil. Digamos que a esquerda tinha que ter se levantado realmente para proteger o Lula. Eu imaginava que isso aconteceria, tanto é que eu não imaginava a possibilidade do Lula ser retirado das eleições, porque eu confiava mais na esquerda brasileira. E hoje eu confio menos na esquerda brasileira em todos os sentidos. Eu acho que a esquerda é muito mais egoísta que eu imaginava. A esquerda permitiu o Lula ser preso,
Essa esquerda se dividiu completamente nas eleições, todo mundo aí querendo protagonismo, e nessa brincadeira a esquerda está sendo, obviamente, liquidada. A esquerda está sendo liquidada de duas formas. Ela está sendo liquidada porque pessoas da esquerda estão chegando à conclusão que não vale a pena lutar pelos mais humildes, porque os mais humildes, no final das contas, votam no Bolsonaro, e uma parte da esquerda está sendo presa, né? Os mais persistentes estão sendo presos. Cleomir Rezende manda um Lula livre. Léo, será que é impressão minha, mas a maior parte das pessoas escrotas estão do lado do Bozo? A psicologia explica isso? Olha, Leandro, obviamente, né? Se você prestar atenção, você vai ver que antipetistas que tinham uma reputação para manter, na reta final eles se declararam contra o Bolsonaro e a favor do Haddad, mesmo sendo antipetistas. Eles pensaram, olha, eu tenho que manter minha reputação, eu falei mal do PT durante muito tempo, mas agora eu tenho que me posicionar contra o Bolsonaro. E para continuar do lado do Bolsonaro, são pessoas, obviamente, que não ligam muito para a reputação. Isso porque as promessas que o Bolsonaro fez são promessas extremamente bizarras. Daniel Campos de Moraes, oi Léo, vou começar a perguntar o porquê de suas análises estarem quase todas as vezes incorretas. Então já pode me bloquear agora mesmo, assim como fez das últimas vezes. Covarde! Olha, Daniel Campos de Moraes, deixa eu te falar. Se você quiser entender por que minhas análises às vezes dão errado, você pode começar estudando. Quem sabe você faz isso? Olha, o que você pode fazer? Estuda engenharia de produção, que você vai aprender a utilizar pesquisa operacional e vai aprender a utilizar também uma ferramenta que chama teoria dos jogos. Depois você vai estudar economia, que tem teoria dos jogos dentro da economia também, e nas ciências políticas, mas é uma abordagem mais leve. Na hora que você pegar interesses internacionais e globalistas e julgar dentro da teoria dos jogos, você vai ter resultados. Obviamente, às vezes esses resultados surpreendem. Por exemplo, eu não imaginava que a gente chegaria ao ponto do Bolsonaro conseguir um apoio dos militares que o colocasse no sentido de poder utilizar crime eleitoral. Né? O que acontece hoje? A gente tem uma situação que, para a pessoa deixar de ser criminosa, se ela for do time do Bolsonaro, basta pedir desculpas. Né? Então, por que as minhas análises às vezes dão errado? As minhas análises às vezes erram, porque as minhas análises às vezes levam em conta que a gente tinha antes um conjunto de leis que era, entre aspas, respeitado. Eu jamais imaginaria a possibilidade do Moro chegar a ser ministro e aceitar o tal do Onyx, só porque ele pediu desculpa do Caixa 2. Ou seja, se for do time do Bolsonaro, pode pedir desculpa. Eu jamais imaginava que Eu jamais imaginava que os evangélicos cairiam no papo do pastor. Eu imaginava que o pastor tinha um poder muito grande de tomar dinheiro dos evangélicos, mas não a ponto de fazer teatrinho mostrando que o Haddad é do diabo e com isso ganhar. Então, assim, tem pontos que a gente precisa admitir que eram imperceptíveis. Nenhum analista conseguia ver a vitória do Bolsonaro, porque nenhum analista conseguia perceber que o Bolsonaro teria liberdade para fazer uso de crime eleitoral. Então é mais ou menos assim, se você tiver um jogo, vamos pensar aí, um jogo entre um time médio, você tem um jogo aí, vamos pensar um time de primeira, não sei de onde você é, mas vamos pensar o Atlético, o Cruzeiro de Minas, o São Paulo, o Corinthians, Fluminense, pega um time desse. Aí de uma hora para outra você coloca para jogar com um time desse, um time do interior. Você vai apostar todos os pontos no time profissional e não num time pequeno do interior. Mas chega lá na hora, o juiz deixa o time pequeno do interior jogar com a mão. Você precisa admitir que você errou seu palpite, mas dentro do erro do seu palpite, você não contava sob hipótese alguma que as regras do jogo seriam desobedecidas. Jamais você ia imaginar que o juiz ia deixar o time mais fraco jogar com a mão. O que aconteceu nas eleições de 2018 foi que o Bolsonaro pôde jogar o futebol com a mão, enquanto o Haddad ainda teve que jogar com a quantidade menor de pessoas no time. Então, Bolsonaro pôde fazer uso de fake news, Bolsonaro pôde fazer uso de impulsionamento no Twitter, no WhatsApp, no Facebook. Bolsonaro fez um esquema aí de elite apoiando ele, usou os algoritmos do Facebook em seu favor, usou toda a máquina americana, né, de controle aí de redes sociais. Então não é que as minhas análises não dão certo, é porque eu esperava podridão do STF, impedindo o Lula. Mas eu não esperava a covardia do STF e do TSE permitindo a transgressão das leis eleitorais. Isso eu não esperava de forma alguma. Então, obviamente, no momento
em que a gente vê um Bolsonaro que distribuiu para os evangélicos uma foto de uma mamadeira em forma de pênis, falando que aquela mamadeira seria obrigatória nas escolas, eu não esperava uma coisa dessa ser admitida nas eleições. Você pode ter certeza que isso não vai ser admitido de forma alguma. Agora, trazendo aqui uma crítica, né, sobre o que está acontecendo hoje, o Requião apresenta lei Onyx Lorenzoni de perdão judicial ao Caixa 2. Né, porque agora o Moro falou que porque o cara pediu desculpas pelo Caixa 2, o Caixa 2 do cara não é crime. Então, muito obrigado aqui o Rodrigo Vieira, que manda um superchat, zoa aqui, o Everton saiu do grupo, talvez foi pesquisar no Google para ver que realmente o desemprego caiu durante o governo do PT. Muito obrigado, Diego Aguirre, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu ver se eu trago mais alguma coisa aqui. Eu cheguei até a trazer alguma coisa, comentar essa questão do Ministério do Trabalho, gente, que é o seguinte. O que pode acontecer no governo Bolsonaro são duas coisas. Uma delas é o que a gente mais espera, né, do Bolsonaro acabar com as leis trabalhistas. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: sem leis trabalhistas, para que Ministério do Trabalho? Tipo assim, tem pessoal que fica zoando, né, que tem país que não tem mar e tem marinha, né? Hoje eu vejo o Brasil numa situação bem semelhante, né? Para que Ministério da Defesa se a gente não tem o que defender, se os Estados Unidos tomaram tudo? Então, o que eu vejo hoje, com toda sinceridade, o pessoal falou que tem alguma coisa na capa aqui, deixa eu ir lá. O que eu vejo hoje, com toda sinceridade, pessoal, tô tentando achar aqui que o pessoal falou que tinha alguma coisa do Temer aqui na capa do 247, mas eu não consegui achar, não. Não consegui achar não, pessoal. Eu consegui achar aqui que o sócio, deixa eu colocar aqui para vocês, o sócio da empresa que fez fake news, ele desistiu, né? Porque ia ficar muito feio. O cara que tem a empresa do fake news do Bolsonaro, agora ele consegue chegar e participar do governo. Talvez seria o Ministério do Fake News, né? Ricardo Miranda, Bolsonaro se prepara para maquiar o desemprego, né? Porque o Bolsonaro vai mudar aí a forma como o desemprego é calculado. Para Requião, o governo Bolsonaro ainda é um ponto de interrogação. É o ponto que eu tenho também. Eu acho que o governo Bolsonaro nada está definido. Talvez o Bolsonaro fique esperto e acaba governando para o povo, né? Então, enfim, Ciro e Marina se reúnem para discutir oposição ao Bolsonaro, para fazer uma oposição cheirosinha ao Bolsonaro, oposição sem PT, sem MTST, sem militância. Lula tem que ser solto para frear Bolsonaro. SBT admite equívoco e tira do ar o slogan Brasil, ame-o ou deixa. Silvio Santos também tá caducando, né, gente? Fazer uns trecos loucos desse. E o Temer aqui, né, do lado do Bolsonaro, obviamente, vai ter o prazer de entregar a chave ao Bolsonaro. Rubens, muito obrigado, Rubens, pelo superchat importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, Marlene Hellman, de Bonassartor. Léo, o PT precisa fazer uma seleção dos piores fake news e fazer um livreto Kit Fake News e distribuir em todo o país. Olha, o que você fala é muito importante, tá, Marlene Hellman? Deixa eu trazer de novo aqui, porque eu agradeci o superchat do Rubens, mas eu não coloquei aqui na telinha, e agora que eu percebi isso, eu coloquei de novo. Muito obrigado, Rubens, muito obrigado, Marlene. Os fake news que elegeram Bolsonaro. Observação, colocar na capa desaconselhável para menores de 16 anos. Olha, Marlene Hellman, eu acho que hoje, e uma crítica que eu fiz durante todo o tempo que eu estava fazendo o trabalho, eu fiz durante a campanha, que eu pensei agora era a hora que o PT deveria estar fazendo isso, e percebi que nada mudou. Eu fiz uma crítica exatamente sobre o motivo pelo qual o PT não estava fazendo a mesma coisa, que o Ciro estava fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro fez, que foi crescer aí um grupo de comunicadores ao redor do PT. Porque se o PT tivesse crescido um grupo de comunicadores, o PT teria, obviamente, uma estrutura maior para combater o fake news. E o que eu percebo é o seguinte, aquela reflexão crítica do PT, não entro em detalhes a respeito da governabilidade, mas no que diz respeito à comunicação social e marketing do PT, eu continuo fazendo uma crítica séria. O PT não percebeu que a gente está vivendo novos tempos e nesses novos tempos o PT precisa criar uma estrutura de comunicação na internet e não ficar aí nessa loucura
aceitando o fake news. O primeiro grande fake news, né, os primeiros fake news que o PT tinha que ter lutado e tinha que ter tido certeza que ele desmontou. O primeiro foi que a Dilma é anta, né? Trabalharam aí várias descaracterizações da Dilma. O outro fake news, que o Lulinha é dono da Friboi, tem gente que acredita nisso até hoje. Lulinha é dono da Oi, todas essas coisas aí complicaram bem a percepção que o povo tem a respeito do PT. Porque eles pensam, pô, se o filho do cara é dono da Oi, da Friboi, da Ferrari de Ouro, o PT não trabalhou isso, o PT foi deixando para lá. O PT menosprezou, o PT menosprezou a imbecilidade do povo. Catiane Queiroz, claro que o Temer vai pegar um cargo para se livrar da cadeia. A esquerda deve estar esperando o momento para se manifestar. Não vamos desestimular as pessoas. Realmente, gente, obviamente, tudo que o Bolsonaro fizer de bizarro pra gente vai ser muito engraçado. Então, se o Bolsonaro coloca o Temer no governo dele, vai ser tão legal. E eu fico torcendo pro Bolsonaro chamar o Aécio. Nossa, ia ser tão legal se o Bolsonaro chamasse o Aécio pro governo, mas como o Aécio já conseguiu garantir fora privilegiado, etc e tal, né? E pro Aécio, como ele manda em Minas, não sei agora com a eleição do Zema, mas como ele tem um controle muito grande em Minas, ele obviamente mantém aí, né, o foro privilegiado tanto dentro de Minas quanto pela questão aí dele ter sido eleito novamente deputado. Eu estou tentando trazer para vocês aqui algumas coisas engraçadas de última hora e eu vi aqui uma coisa que não é engraçada, que é importante, que a gente tem obviamente que prestar atenção. STF pode julgar a liberdade de Lula esse ano. Vê Fachin. Pedido de liberdade feito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com base na suspeição do juiz Sérgio Moro, pode ser julgado ainda nesse ano. Defesa do petista entrou essa semana com habeas corpus no Supremo, alegando a suspeição do magistrado, responsável pela Operação Lava Jato, depois de ele aceitar ser ministro do governo Jair Bolsonaro. Eu vou aguardar o cumprimento dos prazos e as prestações das informações. Aí, se tudo for feita adequadamente, é possível julgar ainda esse ano. Diz Fachin, até bizarro, né? Imaginar que o cara está preso por um juiz não competente, suspeito, num processo completamente errado, sem provas, e o cara fala, vamos ver, talvez a gente julga ainda esse ano. Se o povo souber o que está acontecendo no Brasil, essa república que já acabou, que não é mais república, é uma res elítica, né? Res pública significa coisa do povo, res pública. Hoje a gente tem res ricos, né, que é uma coisa dos ricos. Diogo Aguirre, embaixadores não precisam seguir carreira diplomática. Itamar foi embaixador em Roma no governo FHC. Olavo de Carvalho quer ser em Washington. Diego Aguirre. Olha, Diego, eu não sei, depois da Constituição de 88, que eu lembro que antes da Constituição de 88 tinham muitas coisas que foram modificadas, principalmente essas posições estratégicas, mas pode ser que o embaixador, né, o resto do corpo diplomático, tenha que ser de carreira e o embaixador seja um cargo de confiança. É nesse ponto aí que eu estou realmente perdido. Deixa eu colocar aqui, muito obrigado, Diego Aguirre, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, Marlene Helman, mais uma vez, muito obrigado. E olha, pessoal, eu queria agradecer vocês pelas participações aqui de hoje. Queria lembrar vocês que nesse momento eu coloco para rodar a reprise do programa de hoje. Queria pedir vocês para ficarem por aí e compartilharem a reprise. Então, muito obrigado e até amanhã. Lembrando que hoje não teve o Léo ao Quadrado no Brasil 247, porque muitas entrevistas acumularam por lá e às vezes é difícil levar personalidades lá dentro do Brasil 247, mas amanhã eu estou lá no programa Léo ao Quadrado. Muito obrigado, Evaldo Abreu. Deixa eu colocar aqui, parar a gravação.